Fala galera, boa noite, família da nação. E aí galera, doído hoje, hein? Que dia, hein? Um dia, como dizem os mais antigos, né? Dia de lamber as feridas, né? Tô aqui com o meu amigo, ó, tá aqui comigo hoje não tem briga, trégua. A gente tá junto aqui, ó, dá até um beijinho nele, pra gente poder falar pra vocês, né? Qual foi a nossa impressão, né? Impressão do que aconteceu no jogo de ontem, o que vem acontecendo com o Flamengo. E é bem doído, cara, uma eliminação, porque quando a gente fala em ser eliminado da Copa Libertadores da América, parece que o Flamengo, só o Flamengo acontece esse tipo de coisa. O Flamengo consegue ser eliminado por um time muito mais fraco, né? Isso é que dói. E dói bastante, porque uma final no Maracanã, Flamengo com o time que tem, e eu estava muito preocupado com esse jogo, eu dizia a vocês, eu estava preocupado com os dois jogos, contra o São Paulo e contra o Racing. Eu me preocupei no sorteio, eu vi muita gente dizendo, o Flamengo atropela todo mundo. Galera, tá na hora da gente abaixar um pouquinho a nossa arrogância. Nós mesmos, né, me incluo também, né, o rubro-negro em si é assim. E esse ano mostrou que essa arrogância não foi legal. O Landim destilou aí arrogância o tempo inteiro, o Marcos Braz também, o ano inteiro, desde o início lá, com a briga com a TV Globo, não aceitando a proposta da Globo. Tudo bem que eu acho que deveria brigar mesmo, até apoiei a diretoria, mas mostra que, né, o momento que a gente está vivendo de pandemia, de queda nas receitas, não aceitou e agora está precisando, né? Enfim, acho que o planejamento para 2020 foi um planejamento muito errado, muito errado. Eu costumo dizer sempre para vocês que é inadmissível, né? Lá atrás, quando o Flamengo, todos os clubes, né, começou a pandemia, parou-se, o mundo parou, né? E ali, depois de um determinado período, eles deram férias, né? Os jogadores tiraram 60 e poucos dias de férias obrigatórias para o CLT, que tem que ter. Eu tirei férias, a minha empresa me deu férias, eu não vou ter férias no final do ano, como costumo ter. E aí, o Campeonato Carioca foi o primeiro campeonato a começar, o Flamengo foi o primeiro clube a voltar a treinar, o Campeonato Carioca começou, terminou, e aí era a hora do Flamengo fazer uma baita de uma pré-temporada, terminou 30 dias antes do início do Brasileiro e da Libertadores, era a hora do Flamengo poder fazer uma grande pré-temporada. E aí o que eles fizeram? Deram férias. 15 dias de férias, né? O Jorge Jesus foi para Portugal para se aproximar lá do presidente do Benfica. Claro que essa conversa começou lá, não começou aqui, né? Começou lá, se consumou aqui, mas começou lá. E aí voltou, e quando voltou ele pediu demissão. Então o Flamengo perdeu 15 dias dando férias e depois ele chegou aqui e pediu demissão. O Flamengo ficou sem treinador. Os jogadores se apresentaram ao Mauricinho. Alguém em sã consciência imagina que um Gerson, um Gabigol, um Bruno Henrique, jogadores multicampeões que ganharam tudo no último ano, vai seguir as orientações, as determinações do Mauricinho, galera? Com todo o respeito que o Mauricinho merece, né? Mas não vai. E aí virou, né, um tremendo spar o Ninho do Urubu, até chegar um novo treinador. E esse treinador, a diretoria do Flamengo foi para a Europa e criou uma nova modalidade de contratar treinador, sair entrevistando opções. E, na verdade, não entrevistou ninguém, porque o Carvalhal disse não ao Flamengo, não teve nada de entrevista. Demorou-se 15 dias para trazer um treinador que era um auxiliar, que o cara estava desempregado. Se era para contratar um auxiliar, que nunca treinou clube nenhum profissional, porque, na minha opinião, o futebol dos Estados Unidos não é profissional, e não é mesmo, né? Que trouxesse o cara imediatamente. O cara não tinha clube, não tinha que negociar. Era trazer, meu amigo, vem pra cá, porque é óbvio que ia aceitar o desafio imediatamente. O cara nunca treinou clube nenhum, vai aceitar um desafio de treinar o campeão das Américas. E demorou-se 15 dias, né, passeando pelos melhores hotéis, enfim. O Flamengo perdeu, galera, 30 dias para se preparar. Entrou no Brasileiro, o Domenech tinha 2 dias que tinha assumido o clube. E aí, uma junção de erros, falta de planejamento, começou o quê? Vir contusões, problemas de doença, de Covid, enfim, uma série de outros fatores que a gente está pagando agora. A gente jogou agora essas partidas importantes com jogadores à meia boca, ou não?
convocações de seleção, e como eu falo de arrogância, eu falo, quando saiu o sorteio, eu vi um monte de gente comemorando que o Flamengo pegou o São Paulo, vamos devolver o 4. Gente, aí as pessoas falam, você tá com medo do São Paulo e tal, e tá com medo? Cara, não é medo, é o momento, tudo é momento, futebol é momento. E o Flamengo ali pegando o São Paulo naquele momento que o São Paulo vinha bem, o Flamengo todo quebrado, com jogadores contundidos, jogadores em suas respectivas seleções, não era o melhor momento, né? E a nossa arrogância, né, claro, da maioria, não, vamos sacudir de 4 e tal, e aí, meu amigo, complicou. O Flamengo saiu de uma competição onde desportivamente para mim não fazia tanta diferença, sinceramente, a Copa do Brasil para mim não faz diferença, mas financeiramente era importante, e a gente pode pagar caro por conta disso. E depois veio a Libertadores, pegamos um time que foi o melhor segundo colocado, que não demos sorte de novo no sorteio, mas um time fraquíssimo. Eu tô acompanhando aqui agora, tá saindo aqui os gols, o Palmeiras tá ganhando de 5-0, cara, pegou o Delfim, né? Então, anulado, 4-0. Então, assim, não é possível que as pessoas gostem de dizer que o Flamengo tem que passar por cima de todo mundo. Ah, pra ser campeão tem que ganhar todo mundo. Não é assim. Não é assim. Tem que ganhar o que bateu no sorteio, tem que ganhar, é verdade. Mas eu torço sempre pro sorteio ser favorável. Não adianta. Não tem essa, não, quero pegar o melhor. Não, eu quero pegar o pior. Principalmente quando meu time tá quebrado. Quando tá bom, aí tudo bem, é outra história. Se fosse o Flamengo de 2019, poderia vir quem fosse. Mas não é. E vou me ater um pouco mais, a galera, eu tô fazendo esse vídeo por vocês, muita gente mandando mensagem no dia de hoje, pedindo a nossa opinião, né, querendo desabafar, querendo que a gente falasse um pouquinho do que aconteceu, o que houve com o Flamengo, e eu falei, não consigo responder a todos, vou fazer um vídeo e vou postar. Para mim o erro começou lá na Argentina. O jogo fora de casa, né, ele não é fora de casa hoje em dia, porque não tem torcida. Imagina jogar o sonho de qualquer clube jogar em Avejaneda, com gramado bom, sem torcida. Pô, aquilo lá é uma pressão absurda, igual a Bombonera, se não é pior. Então assim, jogamos sem torcida, aí o nosso treinador erra absurdamente, né? Quando você tem a contusão no aquecimento do Isla, ele vai e coloca o René de lateral direito, para poder, com a alegação de que o René protege melhor a defesa. Gente, pelo amor de Deus. O René, ele se complica todo na saída de bola, inclusive tem se complicado na marcação também, quando atua do lado dele, do lado esquerdo. Imagina jogando do lado direito. Ele acabou com a saída de bola do Flamengo por aquele lado. O Flamengo ficou torto, não conseguia sair jogando por aquele lado. E eles bloquearam bem o outro lado esquerdo, Felipe Luiz fez uma péssima partida. Eu acho que ali o Flamengo perdeu uma oportunidade de ganhar o jogo. Porque ganhando fora, como, né, a Libertadores tem o gol qualificado, o gol fora de casa, ali seria uma boa oportunidade do Flamengo conseguir garantir uma classificação. Até porque o Flamengo é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro. Vamos se ater ao brasileiro. O melhor visitante. E quando a gente traz para o mandante, o Flamengo estaria na zona de rebaixamento. O Flamengo é um dos piores mandantes. Então eu tinha muita preocupação com esse jogo no Maracanã. Muita. Porque a nossa zaga não é confiável. Não é. A verdade é essa. E não é a zaga, os dois zagueiros. É o sistema defensivo como um todo. E quando a gente fala de sistema defensivo, eu quero me ater aqui à marcação de todo o meio-campo. E os zagueiros? Os zagueiros estão todos atrapalhados, não tem confiança, nem o Gustavo Henrique, nem o Léo Pereira. Enfim, é uma tragédia a zaga do Flamengo, mas não é só a zaga. Você pega, por exemplo, o Gerson se transformando numa estrela. Ele não marca ninguém. É só você olhar. Os caras conseguem furar o bloqueio do meio-campo do Flamengo com muita facilidade. O primeiro cartão amarelo do Rodrigo Caio, se você observar, o Rodrigo Caio foi dar o bote lá em cima, na minha opinião não precisava, mas ele foi dar o bote lá em cima, por quê? Porque a bola furou o meio-campo de uma bola lenta, não foi uma bola rápida, uma bola lenta passando no meio de todo mundo olhando. Sabe? E assim, não tem marcação, o Flamengo parece que joga, né? Hoje eu ouvi de algumas pessoas conversando comigo, falando, cara, o Flamengo não tinha o espírito de campeão. E não tinha mesmo. Na verdade, não tinha. Em contrapartida, eu ainda tinha aquela esperança de que por mais 2 semanas, o Flamengo teria mais 2 semanas para treinar para o jogo, seria contra o Boca ou o Inter, né? O Flamengo poderia entrar nos eixos porque os principais jogadores estariam melhor preparados fisicamente. Então tinha essa esperança, até porque no ano passado, se você pensar, esse jogo contra o Emelec, quase que o Flamengo foi eliminado também. Foi nos pênaltis também, poderia ter sido eliminado. Então, enfim,
E numa situação muito parecida, tá? O Flamengo tinha acabado de ser eliminado nos pênaltis pro Atlético Paranaense, os jogadores foram bater aqueles pênaltis sem confiança também. Então, assim, bem parecida a situação, né? E o Flamengo conseguiu aquela vitória, graças a Deus, e partiu ali, cresceu o time, né? Rumo ao título da Libertadores. Eu acreditava que isso pudesse acontecer novamente. Mas é uma pena, cara, uma pena o Flamengo não ter jogado com mais intensidade, com mais vontade. O setor de marcação do Flamengo o setor de meio campo do Flamengo não marca, não tem pegada, sabe? O Gerson parece que tá ali por obrigação, só quer jogar com a bola no pé. Aí prende, quer dar o corpo pro cara, pô, tá irritando isso. O Everton Ribeiro, uma péssima partida. Oportunidades para definir, os jogadores não definem, não finalizam. A bola na cabeça do Everton Ribeiro para ele cabecear pro gol, ele quer cabecear pro meio da área. Gente, que isso? Então, a galera tá culpando muito o Vitinho, culpando o Gustavo Henrique. A gente sabe que eles não são bons jogadores, não são jogadores decisivos. Então eu vou me ater nem a criticá-los tanto. Porque a gente já sabe que seria aquilo. O Vitinho não tem confiança na cara do goleiro para matar o jogo e fazer o gol. Deveria ter colocado o Pedro no início, mas enfim, a gente não sabe. Aí minha pergunta, o Pedro ficou 2 semanas afastado, 1 semana e pouco, duas semanas, né? Vamos colocar, o Rodrigo Caio está 2 meses, na verdade 64 dias sem jogar. Os dois voltaram no mesmo dia. Aí o treinador na coletiva diz que o Pedro não poderia jogar mais do que 30 minutos e o Rodrigo Caio entra de titular? Como é que pode? Qual é a coerência que tem nisso? Por que o Rodrigo Caio está mais bem preparado se ele voltou junto com o Pedro e ele ficou muito mais tempo parado? Então, assim, não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender, né? Não gostei, sinceramente, da coletiva dele, né? Passando muito a mão na cabeça dos jogadores. Eu acho que... eu costumo dizer, cara, galera, que se time, para ganhar mata-mata, ganhar competição de mata-mata, precisa ter um time equilibrado. Há muito tempo eu falo pro Caio, né? Do meu filho, né? Que é participante aqui do canal, que o Flamengo não tem um time equilibrado. O Flamengo, para ganhar uma competição mata-mata, é um sufoco, porque você vê o quanto o time é desequilibrado defensivamente. O time com a bola no pé até joga. Ontem foi um arame liso. Cercou, não finalizou bem, mas ainda cria, ainda joga. Agora, sem a bola, é uma tragédia. Uma tragédia anunciada. Parecia que eu estava vendo muitos gols perdidos. Eu falei, meu Deus, não é possível. Vai dar problema. E aí o Rodrigo Caio fez uma falta, errou o tempo de bola. Tudo que o juiz queria também, né? A gente sabe, né? Essa competição aí é para argentino, a verdade é essa, sabemos o porquê, né? E aí botou o Rodrigo Caio para fora, 2 faltas que o cara fez no jogo. Foi para fora, e aí aquele problema de novo. Qualquer faltinha jogando para a área do Flamengo é um problema. Uma falta na intermediária, em linha reta, não é nem cruzada. O cara joga pra área, todo mundo olhando. O que é isso, cara? Gustavo Henrique tenta tirar de calcanhar, todo errado o posicionamento dele na marcação. No entanto, só ele entrou. Os outros ficaram olhando, todo mundo olhando. Tanto é que o zagueiro partiu de trás e finalizou. Então, assim, é muito erro, cara. E o erro, por que eu não quero comentar individualmente nem culpar um jogador? Porque os erros foram coletivos. Desde a diretoria ao treinador, que errou também nas substituições, tirou a Arrascaeta e o Everton Ribeiro, acabou com a criatividade do meio campo do Flamengo, acabou literalmente, né? E, enfim, os erros foram coletivos, o erro é de todo mundo, e todo mundo tem que assumir essa responsabilidade. Muita gente preocupada com a questão financeira do Flamengo. Galera, eu digo uma coisa, eu venho apontando essa questão há muito tempo, talvez a gente tenha sido o primeiro canal aqui a apontar isso, a importância do Flamengo ganhar essa classificação do São Paulo ainda na Copa do Brasil, né? Eu me lembro que na ocasião não via ninguém falando sobre isso e eu apontei isso porque o presidente falou pra gente que precisava, era importante demais. Por conta de um ano de pandemia, o Flamengo perdeu 75 mil sócios torcedores, não tem público nos estádios, a receita de bilheteria não existe, né? E o orçamento estava previsto do Flamengo chegar na semifinal da Libertadores, pelo menos, e na final da Copa do Brasil, pelo menos, além de ganhar o Brasileiro. E aí, nada disso aconteceu, claro que ainda temos o Brasileiro, mas as premiações mais robustas eram com essas 2 outras competições e, infelizmente, não chegamos. E agora é complicado, vamos pagar lá na frente. Agora tem muita gente falando, vai ser um novo Cruzeiro? Claro que não, isso não existe. O Flamengo tem crédito na praça.
O Flamengo é o único clube brasileiro que pode chegar num banco desse e pegar um empréstimo. Tem crédito para isso. Então não vai virar um Cruzeiro, não tem a menor possibilidade disso acontecer. No entanto, o Flamengo vai precisar vender jogador. Mas esse momento a gente precisa ter calma, não adianta pegar uma notícia como essa aí. Agora vários, eu estou avisando aqui hoje, tá aqui, dia 2 do 12 de 2020. Vários desses sites aí, veículos de comunicação, vão começar a publicar agora. Flamengo vai vender Bruno Henrique, vai vender Gerson. Não dê ouvidos a isso. Eles vão se aproveitar disso para poder ganhar cliques. Não tem proposta, nada ainda. Isso não é verdade. Sabe? E vocês vão ver que a partir de agora, todos os dias vão aparecer notícias como essa. E a gente tem informações, a gente traz para vocês se é verdade ou se é mentira. Não caiam nessa, não. Não caiam, não. Porque possivelmente teremos que vender jogadores, mas não vai ser assim. Não vai ser assim. O Flamengo vai comprar o Pedro, isso, o que não garante que ele fique no Flamengo, pode ser que seja negociado por uma proposta maior, né? A gente já vem falando sobre isso há algum tempo, né? A gente vai tomar pancada direto, não tem jeito. A imprensa, devido à arrogância de nós mesmos, torcedores, do presidente do Flamengo e do Marcos Braz, tem muita gente engasgada com o Flamengo. E no momento como esse, agora eles vão bater doído. A gente tem que ser forte. Hoje tá sofrido, tá doído, cara, tá brabo. Mas amanhã eu já vou acordar mais Flamengo do que hoje. Podem ter certeza disso, porque eu sempre digo, se Flamengo na vitória, todos querem ser. Na derrota, poucos são. E ali é que a gente vê quem é Flamengo de verdade. Falo isso e repito e vou falar de novo. Então, eu queria uma outra notícia, né, que chegou. A galera tem comentado muito sobre isso. O Flamengo entrou na justiça para poder bloquear esses 10 mil reais que dá para cada família do incêndio do Ninho do Urubu. Galera, olha como sai a notícia, né? E aí todo mundo revoltado com a diretoria, falta de humanidade e tal. Realmente seria. Só que a gente tem que ter um contexto todo da notícia. E o contexto é o seguinte: o Flamengo fez um acordo com 7 ou 8 famílias, não sei ao certo agora, não me lembro, tá? Parece que faltou 1,5 só. Uma família inteira, né? Uma família, e um que o pai aceitou e a mãe não. Então, por isso 1,5, né? Então, esses outros 8, né? O Flamengo fez o acordo e eles receberam pelo acordo. Eu entendo que um acordo judicial é um acordo válido e bom para ambas as partes. Senão, não aceitariam, né? Então o acordo foi selado, foi pago, já está tudo feito. E aí, querendo se aproveitar, né? Tem promotores públicos, infelizmente, que se aproveitam de determinados momentos, né? E quando completou 1 ano da tragédia do Ninho, que começou toda aquela comoção novamente, né? Que isso dói muito na gente realmente, começou tudo aquilo de novo. Os promotores lá, né? O Ministério Público entrou com o processo exigindo que o Flamengo, até o final do processo, pague 10 mil reais para todas as famílias. E o juiz acatou. Diante, lógico, daquela comoção toda que vivia aquele aniversário, entre aspas, de 1 ano da tragédia. No entanto, galera, o Flamengo entrou com uma ação na justiça dizendo que todos os outros, na verdade, pagaria aos que ainda não tinham feito o acordo. O Flamengo contestou os 10 mil, já que o Flamengo pagava 5, tá? Isso realmente aconteceu, mas contestou os 10 mil por quê? Porque o Flamengo já tinha fechado um acordo com eles, o Flamengo pagou. O Flamengo acertou com eles, com a família. Uma vida não tem preço, não existe preço. Se perguntar mensurar o valor de um filho, gente, pelo amor de Deus, meu filho treinou lá, ficou lá naquele lugar lá, entrou lá, tratou contusão lá, ele sabe disso. Então, mensurar isso não tem preço, não existe valor que se pague. No entanto, o valor determinado e que entrou-se no consenso foi pago. E aí o Flamengo, obviamente, entrou com uma ação, por quê? Porque já tinha pago, só isso. E a imprensa não noticia isso. Noticia que cortou o pagamento e tal, que entrou na justiça e tal. É um momento complicado, a gente, como flamenguista, vai sentir pra caramba que eles vão bater doído. Eu espero que no próximo sábado o Flamengo possa conseguir uma grande vitória, voltar a ganhar, brigar pelo esse brasileiro,
para poder amenizar um pouco o sofrimento que está sendo esse segundo semestre, né? Esse pós-pandemia do Flamengo está sendo uma bagunça generalizada. O seu Marcos Braz preocupado com as eleições, o Flamengo achando que não precisa de um psicólogo, a diretoria, né? E aí você vê qual era o psicológico do Ilharão para bater um pênalti daquele, cara. Eu não tô criticando o Ilharão, não. Ele foi um dos melhores jogadores em campo ontem. Mas era nítido o desespero dele de estar ali, de frente pro goleiro, de frente pra bola. Era óbvio que ele ia perder. Ele tava desesperado. Ele deu um chute como, tipo assim, se livrando da bola. Não existe aquilo, cara. E aí depois iria bater o Vitinho. E a gente sabe que também não tem um psicológico bom para poder bater um pênalti decisivo. Não era ele. Então, assim, são vários fatores que a diretoria menosprezou, algumas situações que a gente vem apontando aqui como importantes, como a presença de um psicólogo, né? A presença de um diretor de futebol, coisa que o Pelaipe fazia muito bem, supervisor de futebol, e foi mandado embora e não contrataram outro, ficou só o Marcos Braz, e o Marcos Braz mais preocupado com a eleição. Então, assim, um conjunto de fatores que levaram a esse fracasso. Mas que ainda existe a possibilidade do Flamengo brigar e conquistar esse Campeonato Brasileiro. Eu acredito muito. Na verdade, o Flamengo é o favorito, é o melhor time. Time por time, o Flamengo é melhor. O São Paulo está aí liderando, o São Paulo não teve problema nenhum. Uma hora vai acontecer. Uma hora eles vão passar pelos problemas deles lá, físico, de contusão. Acontece, todo mundo acontece. Com todo mundo acontece. Entendeu, galera? Então é isso, acabou a Libertadores pra gente, falo com muita dor no coração, né? É uma competição que eu me emocionei demais no ano passado, foi assim, um melhor dia na minha vida em termos de futebol, né? Não tem como comparar, foi algo assim inexplicável. Eu imaginei que pudesse viver isso de novo no final de janeiro, no Maracanã. É muito doído saber que a final vai ser no Maracanã. Pô, poder curtir lá com meu filho, com todo mundo, com a minha família, com os meus amigos, com a gente aqui do Família da Nação, né? Todos vocês. E a gente não vai poder. Mas Deus sabe de todas as coisas, né? De repente esse jogo seria com portões fechados ainda, não sabemos. E aí seria um título sem graça, né? De repente Deus está guardando algo melhor pra gente. Serve de consolo. Esse ano não teremos parada para férias, né? Então o campeonato vai emendar um no outro. Daqui a pouco a gente está em março, começa a Libertadores de novo. Daqui a 2 meses vai acabar a Libertadores, um mês depois começa de novo. E o Flamengo precisa fazer jus ao elenco que tem para poder estar de novo nessa Libertadores. Temos que colocar a cabeça no lugar. O momento é de reconstrução. Galera, reconstrução, não é destruir tudo, não achar que está tudo errado e mandar todo mundo embora. Não é assim. Não é assim. É de reconstruir, é cabeça no lugar. Né? Tudo que eles querem, os adversários, é que a gente, né, bote tudo a perder e queira mandar todo mundo embora. Não é assim. É com calma, é reconstruir com calma, cabeça no lugar, começar a vencer novamente, né? E, né, o Rogério Ceni entender que ele é treinador do Flamengo, porque o que ele fez lá na Argentina eu não perdoo. Essa escalação do René não perdoo, uma escalação medrosa, né? Ontem, eu acho que não tinha necessidade dele ter colocado um volante tirado do Arrascaeta. Pô, era só recuar o Arão, cara. O Flamengo tinha que ganhar o jogo. Botava o Arão na zaga, puxava um pouquinho o Gerson para primeiro homem. Eu não gosto de Gerson como primeiro volante, mas naquela ocasião ali poderia deixá-lo, né? Não precisava ter colocado o João Gomes, que até entrou bem na partida, mas perdemos ali um homem importantíssimo, que é o Arrascaeta. Se fosse para tirar alguém, tinha que tirar o Vitinho. A gente sabe que não iria decidir, até pela questão dele psicológica, né? No momento de decisão, 1-0 contra 1 a menos, ele ia sumir do jogo, era óbvio, né? Então, muito mal o Rogério no jogo de ontem. Não sou pró fora o Rogério de jeito nenhum, né? Ele tem que ser o técnico do Flamengo até o final do Brasileiro, vamos com ele. E, enfim, claro que se ele não continuar aprontando, né? Porque a gente vem alertando aqui há algum tempo que ele vai morrer abraçado com essa dupla de zaga, Torres Gêmeas. Que ele abraçou os caras, botou a meritocracia de lado, barrando o Natan, que era o melhor zagueiro do Flamengo. Enfim, e aí morreu abraçado com os dois. Doído, não vamos estar no Maracanã lá no dia 30 de janeiro, mas eu acredito ainda num título brasileiro, né? Sexta-feira teremos live, estaremos juntos, falar de Flamengo, pré-jogo contra o Botafogo. Como falei, talvez tenha sido, talvez não, certamente esse vídeo aqui foi o vídeo mais sofrido e mais doído, mas muita gente pedindo
a nossa opinião, para falar e tal. E a gente aqui não tem essa não, cara. A gente vai dar cara a tapa sempre. Sempre. Né? Sexta-feira estamos aqui de novo. E como disse, galera, não abandona não. Nunca faça isso. Tô aqui, ó, eu e meu amigo, ó, tá aqui comigo, ó. Nunca abandone. Os jogadores, dirigentes passam, o Flamengo fica, né? Sempre ser Flamengo na vitória, todos querem ser, né? Quantas pessoas vocês não viram aí, né? Botando camisa do Flamengo, com o Flamengo campeão da Libertadores e que nunca nem ligou para futebol. Não é isso? Eu os vi vários. Agora, na derrota, chega, não quero saber disso não, eles estão cheios do dinheiro, eu detesto ouvir isso, cara. Detesto, porque eu não importo quem é que está cheio do dinheiro, se eles estão cheios do dinheiro é porque eles merecem. Eu me importo em ver o clube, o Flamengo ganhando e conquistando. Então, ser Flamengo na vitória, todos querem ser, na derrota poucos são. Seja você também Flamengo na derrota. Vamos levantar o Flamengo precisa da gente nesse momento. Acompanha a gente sempre aqui. Se inscreve no canal, aciona o sininho de notificação, deixa o like. Saudações rubro-negras, vamos pra cima, vamos buscar esse brasileiro. Brasileiro é obrigação, o Octa será nosso. Saudações rubro-negras, galera, fui!